Capítulo 3: Motivação que dá poder. O verdadeiro entusiasmo advém de duas atitudes: ser ávido e ter confiança. Dale Carnegie. Nos capítulos anteriores, falamos a respeito da comunicação como o primeiro elemento importante no domínio em liderança. Neste capítulo, olharemos mais de perto para os objetivos que uma boa comunicação tem de realizar. No plano mais simples do curso, existe uma troca direta de informações. Todos os líderes devem fornecer as ferramentas práticas necessárias para efetivar este objetivo. Devem ser capazes de dizer quais as necessidades a serem realizadas, quando e como. É surpreendente como isto parece difícil para muitas pessoas. Abaixo da superfície ou no cruzamento do verdadeiro domínio na liderança em comunicação, existe um propósito mais profundo. Em uma palavra, motivação. Motivação versus orador. Vários anos atrás foi realizado um retiro executivo para os gerentes executivos sêniores da empresa Fortuna 500. No primeiro dia do retiro, aconteceram duas breves conferências. A primeira com o diretor-geral e a segunda com o chefe operacional da firma. No intervalo, depois da fala do presidente, houve uma admiração geral na plateia pelo que ele disse e a maneira como disse. Não havia dúvida de que a conferência havia sido eloquente e informativa. Depois, foi a vez de o chefe operacional falar. Quando ele terminou, houve outro intervalo. Desta vez, ninguém se referiu à eloquência ou ao volume de informações na conferência. Em vez disso, todos na audiência pareciam ter a mesma reação. Eles diziam: "Temos trabalho a fazer. Vamos indo." A diferença de ambas as conferências estava entre oratória e retórica, ou um bom discurso em público e uma genuína motivação. A reação à boa fala em público é: "Que belo discurso!", enquanto que a resposta a um eficaz discurso motivacional é: "Vamos trabalhar." A segunda resposta, sem dúvida, é o que mestres em liderança precisam conquistar, seja em seus discursos ou em qualquer outra coisa que eles empreendam. Louis B. Mayer, o cabeça da MGM Pictures durante a era de ouro de Hollywood, costumava aparecer inesperadamente nos estúdios dos filmes em produção. Certa ocasião, dando uma volta em um dos estúdios, ele encontrou o diretor, o cinegrafista e os atores todos em pé ao redor parecendo preocupados. "Qual o problema?" Mayer perguntou. O diretor disse: "Senhor, estamos com dificuldades em filmar esta cena. Não temos certeza do que fazer." Mayer ficou vermelho e vociferou: "Bem, faça qualquer coisa. Se você fizer algo certo, nós usaremos. E se fizer algo errado, nós consertaremos. Mas faça alguma coisa e faça agora." O que ele quis dizer foi: fique motivado. E simplesmente entrar em ação é o primeiro passo. Porém, mestres em liderança sabem o que existe em relação a isso. Movimento pode ser mais do que apenas girar as rodas, a menos que seja acompanhado por alguns outros elementos muito importantes. Empregando corpo, coração e mente. Ação pode ser desperdício de energia ou até mesmo autodestrutiva na falta de dois outros componentes fundamentais. Vamos ser bem claros a respeito disso. Motivação real requer ação, mais emoção, mais inteligência. Colocado de outra maneira, motivação deve empregar o corpo, o coração e a mente. Mestres em liderança possuem a habilidade de tocar todos esses três elementos e o poder de nos envolver em todos os níveis da nossa vida.
Em termos de pura técnica, o processo de motivação pode se expressar em 3 formas básicas: motivação negativa, motivação positiva ao motivar outros e as únicas técnicas altamente individualizadas que você precisa para motivar a si mesmo. É importante para um mestre em liderança entender todas essas categorias. Então vamos observá-las uma por uma. As armadilhas da motivação negativa. Embora todas as formas de motivação tenham seu lugar, motivação negativa é a mais limitada, o que é um tanto surpreendente, uma vez que é a abordagem que muitos líderes tendem a confiar. Eles confiam nela seriamente e às vezes até com exclusividade. Este é um grande engano. Críticas ou a ameaça de punição podem ser de alguma forma ferramentas emocionais. A possibilidade de despedir alguém ou rebaixá-la pode atrair sua atenção, mas muitas pesquisas demonstram que motivadores negativos possuem limitações muito sérias, principalmente em longo prazo. No passado, estardalhaço era frequentemente comparado à obstinação. Teimosia era comparada com conhecimento superior. Disposição para discutir era comparada à honestidade. Devíamos ser todos gratos por esses dias estarem chegando ao fim, e como um líder, você devia tornar isso o seu negócio para que eles não voltem. Um corretor de seguros do meio oeste, que chamaremos de Fred, é uma ilustração excelente dos problemas com a motivação antiquada e negativa. O título oficial de Fred é Gerente de Vendas Regional, mas pelas costas ele é conhecido como o patrão que alarmava sem motivo. 4 vezes por ano, como um relógio, Fred observava as vendas trimestrais e imediatamente ameaçava despedir alguém. Seu sangue subia. Ele atingia o teto e batia com o punho na escrivaninha. Infelizmente para ele, os funcionários da firma agora encaram os sermões de Fred como puro teatro. De fato, eles jocosamente apontam suas explosões na classificação numérica da escala Richter. Ao longo dos anos, mais de um representante ficou cansado do drama e simplesmente caiu fora. Isto custou algumas boas pessoas à empresa de Fred. Talvez o estilo negativo de Fred alguma vez tenha sido eficaz, mas essa época passou e esse é o problema com técnicas motivacionais negativas em geral. Se levar a cabo, no fim você destrói o moral e cria inimizades dentro da organização. Por outro lado, se não persistir até o fim, as pessoas rapidamente aprendem a perder o interesse. Dale Carnegie tratou essa questão com muita clareza. Certa vez, ele disse que havia apenas uma maneira sob o céu de conseguir com que alguém fizesse qualquer coisa. E essa maneira é deixar que a outra pessoa faça. É claro que o Sr. Carnegie se referia à suprema importância da motivação positiva. Ele continuou a dizer que você conseguiria fazer com que alguém desse seu relógio grudando uma arma em suas costelas. Você pode fazer com que seus funcionários cooperem com você pelo menos por um tempo, quando ameaça despedi-los. Mas estes métodos cruéis têm nitidamente indesejáveis repercussões. A necessidade de se sentir importante. Então, o que as pessoas realmente querem? Nem tantas coisas de acordo com Dale Carnegie, e ele enumerou várias. Saúde e preservação da vida, alimento e abrigo, uma certa quantia de dinheiro e as coisas que ele pode comprar, o bem-estar de seus filhos e um senso fundamental de sua própria importância. Todas essas coisas são relativamente fáceis de satisfazer, Dale Carnegie prosseguiu, exceto pela última. Este é um anseio que é quase tão profundo e insistente como o desejo por comida e água. John Dewey chamou de o desejo de ser importante. Freud foi mais longe e chamou o desejo de ser grande.
Motivação positiva significa conceder às pessoas um real senso de propósito, uma sensação de que elas estão trabalhando em direção a um objetivo reciprocamente importante, valioso e alcançável. Não há nada novo acerca do conceito. Mestres em liderança sempre compreenderam isso. Durante o primeiro mandato da sua presidência, perguntaram a Dwight Eisenhower sobre seu segredo em lidar com um Congresso relutante e obstinado. O ex-general mencionou disciplina militar ou poder que traz à presidência? Ao contrário, Eisenhower falou sobre motivação positiva. Você não conduz um povo golpeando na cabeça, ele declarou. Isso é assalto, não liderança. Eu prefiro persuadir positivamente um homem a caminhar comigo, pois uma vez feita essa escolha, ele se aferrará a ela. Se eu o atemorizo, ele permanecerá enquanto estiver atemorizado e depois vai embora. 3 conceitos do comportamento humano. Uma vez que um líder apreende a importância básica da motivação positiva, fica relativamente fácil criar aplicações específicas do princípio. Porém, 3 conceitos importantes do comportamento humano devem ser incluídos em todos eles. Primeiro, todas as pessoas devem estar envolvidas e informadas em cada fase de uma tarefa e em cada passo do caminho. Trabalho em equipe é a chave, não hierarquia ou cadeia de comandos. Segundo, as pessoas devem ser tratadas como indivíduos. Suas ideias e sugestões precisam ser reconhecidas e tratadas com respeito. Terceiro, desempenhos superiores devem ser esperados, estimulados, reconhecidos e recompensados. E as recompensas devem chegar rapidamente, não apenas no final do ano ou na festa dos aposentados. Com muita frequência, uma observação pessoal ou um telefonema do líder significa tanto para um membro da equipe de alto desempenho como uma bonificação em dinheiro, embora a observação e o dinheiro juntos sejam certeza de conseguir rápida atenção. Em qualquer caso, o propósito é criar um senso de inclusão e reforço positivos. Por muitos anos, em grandes empresas tradicionalmente organizadas, havia um sentido básico de desconexão. Pessoas se sentiam como meros números, um dos milhares, uma peça de engrenagem numa máquina gigantesca e impessoal. É surpreendente como nessas organizações havia uma disposição dos empregados em marcarem consultas como uma desculpa fraca ou gastarem mais tempo em intervalos durante o dia do que em suas escrivaninhas. Se os funcionários de qualquer empresa se sentem dessa maneira hoje, chegamos a uma conclusão inegavelmente óbvia. Essa empresa é liderada com deficiência. Os objetivos da organização não se tornaram os mesmos das pessoas e nenhum negócio pode alcançar sucesso numa situação assim. Trabalho em equipe é crucial. Hoje, os mestres em liderança envolvem os membros da equipe em todos os aspectos do trabalho. Não é mais simplesmente uma questão de despachar ordens de cima. Líderes emocionais sabem que membros da equipe são mais do que capazes de tomarem suas próprias decisões importantes e essa habilidade é uma forma vital de motivação positiva. Conforme um executivo de uma editora de tamanho médio explicou, se eu disser às pessoas como fazerem para melhorar, elas podem tomar isso a sério ou não. Se eu não colocar da maneira certa, existe o risco de se sentirem insultadas. Mas se primeiro eu pergunto como eu mesmo posso melhorar, elas ficarão lisonjeadas. Se eu colocar em prática as suas sugestões, elas vão se orgulhar. E se eu perguntar de novo como poderei desempenhar melhor, agora sim atraio a atenção delas. Esse é o momento de finalmente dar minhas próprias sugestões sobre o que elas podem fazer também.
Somente depois de eu tê-los feito se sentirem como líderes é que efetivamente eu mesmo posso ser um líder. Portanto, dê uma volta, diga alô, conheça cada membro de sua equipe. Acima de tudo, o reconhecimento de um trabalho bem feito. Não seja o pai ou mãe desaprovador de lábios cerrados ou o professor com quem muitas pessoas infelizmente cresceram. Esse tipo de pessoa é doloroso tanto para uma criança como para um adulto. As pessoas não apenas desejam que lhes digam quando não desempenham bem. Elas precisam ouvir o contrário também, além de elogio e comemoração. Existem literalmente dezenas de técnicas para celebrar um trabalho penoso e com sucesso. Um executivo numa empresa de cabos em Nova Orleans fez um esforço consciente para usar tanto quanto possível dessas técnicas. Conforme ele descreve, nós fazemos apresentações durante nossos encontros mensais para reforçar a nossa mensagem e manter os objetivos bem visíveis. Também realizamos festejos. Temos até fogos de artifício. Oradores e prêmios exemplificam o mérito pelo qual lutamos. Doamos dinheiro nos encontros dos funcionários. Qualquer coisa para conseguir com que as pessoas se envolvam e se animem. Respeito e valorização percorrem um longo caminho. Como líder, uma de suas principais responsabilidades é deixar que os membros da equipe saibam que você os respeita, os valoriza e que deseja ajudá-los a alcançar seus plenos potenciais. Motivação positiva é simplesmente a melhor forma de evidenciar essas mensagens. As etapas da ação, no final deste capítulo, incluem um exercício para especificar as técnicas motivacionais positivas que você pode implementar no seu papel em liderança. Certifique-se de preenchê-lo completamente. Uma vez feito isso, comece a colocar as ideias na prática de imediato. Passos de ação. 1. Suponha que você vai falar para um grupo de pessoas sobre encarar um sério desafio físico. Pode ser correr a maratona ou participar de uma prova de 10 quilômetros, escalar uma montanha ou construir uma casa. Como você se expressaria para motivá-los a realizar essa atividade? Tome nota dos tipos específicos de desafio que essas pessoas podem enfrentar. Depois, escreva uma mensagem breve planejada para maximizar a motivação da equipe para a tarefa. 2. Reflita sobre o seu passado e procure se lembrar de uma situação na qual seu próprio desejo de ser grande tenha se sentido realizado em resposta a uma motivação positiva. Qual foi a forma exata da motivação? Como você se sentiu naquele momento? Você ainda se sente daquela forma? Tente descrever seus sentimentos da maneira mais vívida possível. 3. Com base nos ensinamentos deste livro, faça uma lista de todas as técnicas de motivação positiva que você pode colocar em prática no seu cargo de liderança. Tome nota daquelas que você pratica atualmente e das que não realiza. Depois, crie um plano de ação para incorporar todas as ferramentas à sua rotina.